A discussão sobre o número de leitos para Covid-19 nos hospitais foi destaque ontem numa coletiva do governo do estado. O Joselito pode chegar aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Inlessa. Ô, Joselito, a situação agora de Rio Preto, a gente tem também um balanço, né, de leitos, de enfermarias. Qual que é o número, então? Por que agora de se preocupar com o interior, né, com esse número de leitos de enfermaria do interior? Mais ainda, por que a gente vai se preocupar agora? Nessa coletiva que foi feita ontem à tarde pelo governo do estado, eles anunciaram a possibilidade de transferir os pacientes da capital, em São Paulo, né, para hospitais do interior. Em Rio Preto, por exemplo, nós temos 1.721 leitos de enfermaria e UTIs disponível para toda a rede de saúde, particular e SUS. Desses 1.721 leitos, nós temos 50 leitos com pacientes internados da Covid, da Covid e outras doenças respiratórias. A gente não está incluindo aí os outros casos de internação, talvez aí a pessoa tenha um infarto, algum outro tipo de doença que também está ocupando. Então, essa capacidade da Covid hoje, ela é de 3%. Então, esses doentes de Covid e outras doenças respiratórias, eles ocupam aí, né, 3% da capacidade dos leitos de Rio Preto. É uma situação bem diferente, né, do que a gente vem acompanhando na capital, como lotação lá nas UTIs, dos hospitais na capital paulista, que está chegando já num nível muito complicado. Inclusive, o secretário de Saúde do estado disse que possivelmente alguns pacientes internados com a Covid-19 na capital poderão ser transferidos de lá para o interior, né? Vamos ouvir. Nós vamos adicionar recursos, insumos e leitos novos. Nós temos leitos novos para abrir. Agora, como houve uma defasagem aí da chegada dos respiradores, então nós temos que usar por um tempo essa transferência de pacientes para o interior. Depois isto volta novamente para a capital, porque a capital então terá um número maior de leitos. Olha, os diretores do Hospital de Base e da Santa Casa explicaram que participaram desse programa aí para receber os pacientes da capital, mas ainda não receberam nenhum pedido até agora. Os diretores disseram também a distância entre a capital e Rio Preto pode deixar a cidade aí como última opção da lista, né? A mesma situação acontece em Araçatuba. De todos os hospitais do interior, eu conversei com os diretores do Hospital de Base e da Santa Casa, o que eles explicam que a capital, o governo do estado, tem ainda outras opções com cidades mais perto da capital antes de trazer esses doentes para Rio Preto. A cidade de Rio Preto, o Hospital de Base, a Santa Casa e os hospitais de Araçatuba, eles estão preparados e poderão ser usados. Mas o que os diretores desses hospitais disseram para a gente é que pode ser a última opção pela distância, que para transportar um paciente doente da capital para cá, exige uma aparelhagem especial e como é muito longe, perto do que nós vemos de outras cidades ali encostadas, né, isso pode ficar muito caro. Então, Rio Preto seria uma última opção, mas todos os hospitais da cidade e de Araçatuba estão se preparando aí para receber esses pacientes, tanto da cidade, que pode aumentar o número de casos, como também da capital. Como é o caso do Hospital de Base de Rio Preto, né? Está ampliando os leitos de enfermaria e UTI para atender pacientes com a Covid. É o que a gente vai falar agora ao vivo com o André Modesto, né? São quantos leitos a mais, então, Modesto? Conta pra gente a partir de quando também. Boa tarde para você. Oi, Nilessa, boa tarde para você, para o Joselito e a você que nos acompanha. Então, o HB anunciou, então, a construção de um hospital de campanha. Ele vai funcionar nesse prédio que Cássio Nigro vai mostrar, que está em construção, justamente que o hospital, essa obra aqui, esse local, seria para atendimentos específicos do hospital, mas por conta da Covid-19, o hospital achou melhor, então, aumentar essa oferta de leitos de enfermaria. Com esse, então, hospital de
campanha. Dentro do hospital serão mais 79 leitos de enfermaria e outros 40 também que dentro do hospital serão ampliados. A gente vai entender melhor esses números porque também do atendimento da UTI será ampliado. Eu estou ao vivo aqui com o diretor executivo da Funfarm, que administra justamente o hospital de base e o complexo médico que a gente está acostumado aqui no HB. Doutor, quantos, então, serão como vai ser esse aumento, né? Então, serão 119 novos leitos de enfermaria e quais outros serão aumentados também? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, nós estamos fazendo uma obra, né, que seria voltado para oncologia, para câncer na região, e tivemos que fazer uma adaptação nesse momento. Quer dizer, ao longo do mês de maio e junho, vamos estar inaugurando leitos, que vai chegar no final de junho, totalizando 171 leitos de UTI, e mais 310 de enfermaria específicos para a Covid. Então, vai ser um total de 480 leitos da instituição. Nós vamos estar com 1.100 leitos, onde 480 serão voltados para a Covid, esperando o grande pico que deverá acontecer ao longo do mês de maio e junho nessa ocasião. E, doutor, por que foi necessário essa ampliação? O senhor recebeu algum pedido? Foi feito com base em que esse aumento? Sim, isso é a projeção do Estado. Quer dizer, a Secretaria de Saúde do Estado tem seus cenários para a região, uma região que envolve Rio Preto, mais 101 municípios, além do que nós somos polo de outras regiões, Barretos, Araçatuba, próprio Prudente, que pode ter uma drenagem para a nossa região, e isso comporta um grande número, a previsão é um grande número no pico da Covid vindo para Rio Preto. Por isso que é importante as medidas do isolamento horizontal, tá certo? As precauções necessárias para que a gente suporte mesmo com toda essa estrutura que está sendo feita. Doutor, então, no caso, o senhor estava explicando então que pacientes, por exemplo, da região de Araçatuba ou até mesmo de Presidente Prudente podem ser transferidos, então, para o complexo aqui do hospital de base. Sem dúvida. Como São Paulo agora está cogitando trazer para o interior, a região também, dependendo da demanda, não vai dar conta do grande número de pacientes, e nós somos o grande polo de saúde do interior e foi programado mais ou menos esse fluxo direcionado para o hospital de base. Isso então, essa ampliação, enfim, adequação de todo esse espaço é uma precaução então diante dessas previsões então que são dadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Exatamente. Ao longo dos últimos 2 meses nós estamos trabalhando, prevendo esse pico. Então adequando leitos, ampliando UTI, treinando o pessoal, tudo voltado para esse grande pico que deve acontecer ao longo dos próximos meses. Quer dizer, a situação hoje está tranquila porque contou com a participação da população, mas a partir da flexibilização que houve, está aumentando os casos e deverá se atingir esse pico. O senhor acredita que quando deve entrar em funcionamento esse hospital de campanha, doutor? Até o final de maio já vamos ter parte desses leitos já funcionando. Até o final de junho, com certeza, o total. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Nilessa, Joselito. Obrigada, viu? Valeu. Então, Elis, como a gente estava comentando, né, aqui, então, antes ainda da possibilidade dos casos de São Paulo, da capital, nós temos aí toda uma região... Araçatuba, Presidente Prudente... que depende do hospital de base, desse complexo hospitalar que nós temos na cidade. Pode encaminhar para cá, né? E são cidades mais próximas, né? Aqui a gente tem em Araçatuba 190 quilômetros, Presidente Prudente 280 quilômetros, muito mais perto realmente do que a da capital. Um detalhe aqui, eu estava até comentando, né? Essa reforma só é possível, né? A conclusão daquele prédio em construção só é possível graças às doações que o hospital de base está recebendo. Os diretores do hospital de base estão prestando conta, né, do que onde estão sendo investidas as doações que eles recebem. Uhum. E uma das obras é essa ampliação aí dos leitos de enfermaria e de UTI nesse novo prédio que está sendo construído. Vamos ver aquele quadro, então, que detalha os casos de Rio Preto. Aqui hoje a gente tem 111 casos. Esse número aumentou de ontem para hoje, Joselito? Não, de ontem ainda não teve atualização. São 111 casos confirmados mesmo, os mesmos números de ontem, né? Uhum. Com 8 mortes confirmadas. Há 12 dias que nós não registramos óbitos em Rio Preto por Covid-19, uma notícia boa também, né? 51 pacientes curados, nós temos aí mais de 1.250 casos descartados, e aqui aquele número que nós mostramos, os 50 pacientes
internados por Covid e outras doenças respiratórias, que corresponde a 3% do total de leitos total na cidade. Esses casos suspeitos aqui é um problema técnico, né? Um problema do sistema ali de informação mesmo. Não tá conseguindo... O sistema DataSUS, que está com um problema, está dando uma duplicidade, então os casos suspeitos não estão sendo contabilizados ainda. E é importante a gente ver aquela curva da evolução também, né? A gente tem aqui desde o primeiro registro, no dia 13 de março, até agora, então são 111 casos. E a gente consegue observar, é nítido aqui, né, essa subida bem íngreme agora nesses últimos dias. Havia uma linha mais achatada, mais estável, e agora realmente deu um salto ali maior nos últimos dias. É isso que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura também leva muito em consideração para todas as tomadas de decisão. O que a gente costuma comentar aqui, né, Alessa, todo dia, é que as previsões dos especialistas, elas estão se concretizando. Então, eu me lembro que lá no começo de março a gente ouvia que esses casos seriam maiores na segunda quinzena de abril, então está aqui acontecendo até o final do mês, e que o pico da doença, da pandemia na nossa região seria o mês de maio, junho. Provavelmente estão seguindo o que a gente acompanha, deve acontecer mesmo isso também. O governo do estado divulgou a situação do estado de São Paulo por regiões. A gente vai acompanhar, esse daqui é um gráfico feito pelo governo do estado que a gente está passando para vocês. Vamos acompanhando ali do lado a evolução dos casos com relação às datas de medições. Começou lá no mês de março, né? Então a gente foi acompanhando o mês de março todo e agora também o mês de abril inteiro. Os casos positivos da Covid-19 em todo o estado de São Paulo. O estado foi dividido por regiões administrativas, né? Então a gente vê São José do Rio Preto ali no noroeste do mapa, né? Como a gente costuma chamar. Com 187, não 111, porque abrange também algumas cidades ao redor ali. Isso, então é toda a região administrativa de Rio Preto, quase 100 cidades aí, então 187 casos na nossa região administrativa aqui no entorno da cidade também. E a gente tem aí o número total, então, do estado de São Paulo, né? Agora nós temos isso, nós temos agora o número de óbitos, são as pessoas que morreram, né? A gente vê que realmente a capital é o epicentro do coronavírus no país. A velocidade de casos confirmados e também de óbitos confirmados é muito maior do que todo o restante do estado, né, de São Paulo. A gente percebe que na capital aí mais de 2.000 mortes já, né? E aqui na região de Rio Preto, a gente tem aqui 12 mortes na região administrativa e na região administrativa de Araçatuba também nós temos 5 mortes aqui. São esses dois aqui, Araçatuba com 5, Rio Preto com 12. A gente vê na Grande São Paulo, que é o estado, é a região aqui, né, da Grande São Paulo com o maior número de casos, já mais de 2.000 mortes. 2.368 mortes no estado de São Paulo. Tá aí, então, a divulgação feita pelo governo do estado. Obrigada, Joselito. Até a próxima. Até a próxima. Aproveita o restinho do feriado e a gente volta com as novidades na segunda-feira.